pôr para dentro. Então a diferença muitas vezes está aí, na qualidade individual do jogador, num lance de inspiração, como aconteceu com o Bruno Henrique, né? Porque foi um clássico muito equilibrado, acho que deixou boas impressões para o Vasco, sabe, para a temporada. Não sei se vai dar para classificar, porque a vantagem do Flamengo é muito grande. E o Vasco é um jogo importante no meio da semana. Mas acho que o Vasco está encontrando um caminho. Talvez de maneira mais lenta que o torcedor gostasse, mas está encontrando um caminho. Pelo menos para duelos assim contra times mais fortes do que ele, né? Marcelo Barreto, estamos à sua inteira disposição. Uma pergunta que vale para todos. Essa diferença de atuação que vocês destacaram aí entre primeiro e segundo tempo do Vasco passa um pouco pelo cansaço também, né? Passa pelo cansaço e pouca energia, porque esses meias, igual o Matheus, igual um volante para dar mais sustentação, o Vasco não tinha ninguém hoje. Só tinha um Pumita com essa saúde, vamos dizer assim, para colocar. Ou a questão desses atacantes de beirada para poder ajudar. Porque você pressionar, né? Tá calor. E você pressionar um time desde o começo, né? Tentar ir pro abafa. No segundo tempo a conta chega. E passa pelo campo também. A velocidade do jogo faz com que a intensidade ela aumente. O Vasco aumentou a sua intensidade no primeiro tempo. Logicamente, aí você junta o calor, junta a qualidade técnica da outra equipe, e isso faz com que o Vasco no segundo tempo baixe um pouquinho a sua intensidade e faz com que canse mesmo. E a qualidade do Flamengo exige, né, um desgaste maior emocional e físico nos jogos, né, amigos, se a gente for ver, né? E aí entra a diferença de banco de reserva também, né? E o banco de reserva é o diferencial para mim nessas questões. O Vasco estreou hoje 2 jogadores que vão ser importantes até para mudança de característica dentro do jogo, mas acabaram de chegar, treinaram 2 vezes e já foram para um jogo tão importante como um Vasco e Flamengo. Embora o Flamengo estivesse bem desfalcado hoje, né? Com menos opções no banco. Você perder, por exemplo, o Vasco, você perde Paulinho, Tietê, nessa questão de 2 caras importantíssimos assim, que seriam muito importantes nesse jogo, ainda mais para essa ideia de jogo. Eu vejo o Vasco jogando um bom jogo hoje, diante daquilo que ele tinha contra um adversário que é difícil de você jogar contra. O Alex tocou num ponto, Barreto, que eu até comentei durante a transmissão. Eu acho que o Tietê e o Paulinho realmente fizeram muita falta. Por quê? O meio-campo do Flamengo, que começou o jogo, Pulgar, Arrascaeta e Gerson, é um meio-campo leve, de toque, de movimentação, faz um 2 com muita velocidade. O meio-campo do Vasco hoje, até pelas características que o Carille quis, era um meio-campo pesado, para duelo, mas só que chega uma hora que você precisa também dessa velocidade para jogar quando tem a bola, né? Então, os melhores momentos do Vasco no primeiro tempo foi quando o Vasco conseguiu apertar a marcação na saída de bola do Flamengo e roubar a bola logo no campo de ataque ou no contra-ataque que a gente viu puxado pelo Coutinho para o Ryan. Então, assim, Vasco tivesse, eu não sei se seria diferente o placar, seria um andamento de jogo diferente, mas as características do Paulinho e do Tietê para combater, para jogar no meio-campo contra um meio-campo leve como esse do Flamengo fizeram falta hoje. Concordo com o Alex. O Paulinho e o Tietê seriam boas peças para o Carille hoje. O Vasco, quando roubava a bola no seu campo, ou tinha que sair criando lá de trás, ele tinha dificuldade, tinha lentidão, demorava, não tinha dinâmica de jogo igual o Flamengo teve no comecinho do primeiro tempo, depois no começo do segundo tempo. O Flamengo teve uma chance de gol no começo do segundo tempo, que ele saiu tocando lá de trás e a bola chegou aqui pelo lado esquerdo, se eu não me engano foi aquela jogada com o Plata, Plata roubou do João Vitor e cruzou pro Luiz Araújo, né? O Flamengo saiu tocando lá de trás, ou seja, tem essa qualidade, tem essa dinâmica, e hoje faltou pro Vasco essa leveza mais no meio campo para ter um jogo dinâmico, um jogo mais dinâmico e de mais velocidade na criação. O Grafite comentou comigo, começou a toqueira do Flamengo, e aí quase resultou em gol do Luiz Araújo, né? De fato, se você tem um time que com leve assim, é difícil de marcar, né? E o Felipe lembrou bem a questão do campo. Aqui é um campo rápido, um campo que dá dinâmica pro jogo, né? Só que um lado eu acho que ajudou a desgastar muito o Vasco, é que ele ficou com esses 3 caras de frente, tentando pressionar assim, só que as distâncias para Hugo Moura, Jair e Matheus ficava muito grande. Então, em alguns desses momentos, eu acredito que o Vasco gastou energia Alex, à toa. No meio do primeiro tempo, o Carille pegou o Matheus e botou para marcar o Wesley. Isso. Porque aí deixava o Piton para bater com o Plata e o Matheus estava acompanhando o Wesley, porque o Wesley estava fazendo muita diagonal. E aí o Matheus estava tentando bloquear ele. Fez a escolha por bloquear lá, né? Mas essa distância pro Hugo Moura desse lado, acho que o Ryan podia em algum momento, principalmente no segundo tempo, ter ajudado um pouco mais para tirar um pouco desse peso. Que você ter que fazer arranques de 20, 30 metros durante quantas vezes ele acabou fazendo isso? Então, mesmo que o volume de jogo do Flamengo não é tanto pelo lado esquerdo, sim pelo direito, eu acho que isso podia ter sido controlado um pouco mais. Às vezes o Vasco, eu acho que pressionou sem precisar estar pressionado naquele momento que estava 0-0.
Mas eu entendi. E tem uma outra questão que eu acho no Vasco, Felipe, rapidinho, que eu acho que é assim, o Verratti, ele é um ótimo centroavante, é um baita artilheiro, só que ele participa pouco do jogo, né? Se a bola não chegar, se o Vasco não conseguir construir pros lados, pelos lados principalmente, o Verratti participa pouco da construção, ele não é um jogador dinâmico. Então, se desgasta correndo atrás do zagueiro. Se desgasta tentando marcar zagueiro, então acaba o Vasco tendo essa opção a menos, né? De 35 Exato, anos, né? Então hoje... o jogador é o final, o último toque, né? Como o Flamengo teve muito mais a bola que o Vasco, nem tentar uma enfiada de bola pro Verratti fazer um pivô e tal, ele não conseguiu. E aí acaba tendo esse jogador a menos nessa recomposição, até para não deixar esse campo enorme, como lembrou o Alex, né? Muito bem, já temos as entrevistas coletivas. Quem está falando é o Fábio Carille, técnico do Vasco. Então eu vou aproveitar para me despedir de Luiz Carlos Júnior, Eric Faria e Grafite. Muito obrigado.